saudar a todos mais uma vez que vão assistir esse vídeo. É mais uma informação aos colegas, alunos, professores, incentivando também a professores a divulgarem ideias, debates, considerando que a única coisa que se dissemina em WhatsApp é fake news e as mais toscas possíveis. Inclusive, eu até incentivo aos colegas a não divulgarem fake news, porque é uma falta de respeito e de cuidado. Sempre que a gente passa para o outro notícias ruins, putrefadas, né? Passamos para o outro coisas podres, e assim disseminamos mentiras e coisas podres. Ontem, 1º de abril, né? Na verdade, o dia que realmente foi o dia do golpe militar, e não 31, foi dia 1º de abril. Ontem chegamos ao esgoto ideológico desse país, porque ao mesmo tempo em que o Bolsonaro fez a sua fala na televisão com um novo tom, reconhecendo que não é mais uma gripezinha e elogiando prefeitos e governadores, ele distorce uma informação da OMS e logo depois divulga na página dele mesmo um fake news de um hipotético comerciante da Ceasa de Belo Horizonte, reclamando dos governadores e prefeitos, e imediatamente depois o presidente tem que tirar isso do ar porque era uma mentira e foi ameaçado até pelos colegas militares por causa dessa mentira. Então chegamos ao fundo do poço ainda pela metade do dia. E no final do dia, vendo uma publicação do Reinaldo Azevedo, tivemos uma intervenção do governo no debate aí do Big Brother. Eu nem sabia disso. Ontem à noite, numa disputa que se chama lá de paredão do Big Brother, a família Bolsonaro chegou ao ridículo de entrar em intervenção e pedir que vários de seus seguidores votassem num dos candidatos contra uma mulher. Uma mulher com um tom feminista, aí parece que a mulher de um tom feminista ganhou a disputa, e aí a gritaria da janela meia-noite foi de fora Bolsonaro e todo aquele xingamento. Chegamos ao ridículo, que o debate político chegou a esse programa, e o governo parece que não gosta de intervir na economia, na política sociais, nem de apoio social, mas fez uma intervenção cara ontem na mídia, e pelas mídias gastou tempo, dinheiro, não sei de onde é que vem esses recursos dessas empresas que atuam disseminadamente nas mídias, da internet, etc., pelo Big Brother, né? E a família Bolsonaro achou importante. É esse governo pouco inteligente que temos aqui no nosso país. Engraçado que quando começaram as manifestações nas universidades, o presidente, para desmoralizar os estudantes e professores das universidades, ele dizia que não sabíamos nem o que era H2O. Mas, ao mesmo tempo, quando foi indagado, o presidente não sabia nem dizer o que era tripé da macroeconomia, uma pergunta feita até de uma maneira errada. E ele disse que não sabia o que era. É claro que o presidente não sabe, porque talvez o máximo que ele se permita entender é o que seja H2O, algo que se aprende no ensino fundamental, na educação básica, e não sabe o que é tripé macroeconômico. Então nós vamos discutir mais ou menos o que seja isso, só para defender uma ideia rápida e dizer que o governo tem dinheiro para subsidiar salários, tem dinheiro para pagar uma espécie de Bolsa Família e outros subsídios da economia brasileira aos mais pobres, inclusive taxando riquezas, né? Que no Brasil sempre é mal visto pela classe média alta, mas o que não vai ser sobretaxado não é a classe média alta, são as grandes propriedades, são dos grandes ricos, nem são dos ricos. Então, isso que nós vamos discutir. Na verdade, a nova política econômica começou com o Itamar, e na época Itamar teve
o Ciro no ministério, e depois veio o Fernando Henrique, depois o candidato Fernando Henrique veio a candidato a presidente e ganhou. Se estabeleceu uma política econômica, que era chamada política econômica do real, baseado no tripé de política econômica. E o Ciro está errado quando ele disse que é tripé macroeconômica, é tripé da política econômica brasileira, que muitos diziam que estava baseado no Pacto de Washington ou no modelo econômico da Escola de Chicago, né? E esse tripé econômico se dava sobre 3 políticas de Estado: a política fiscal, a política cambial e a política inflacionária. Então, essas aí seriam as 3 políticas que fundamentariam a economia com mais estabilidade financeira, que resultaria imediatamente uma estabilidade dos valores, dos salários, que seria o controle da inflação. Claro que o Fernando Henrique conseguiu estabelecer a moeda e o controle inflacionário, mas também era para, ao mesmo tempo, esse controle inflacionário se dava em cima de uma economia muito fria, né? Com pouco crescimento produtivo, com baixa circulação. Então o sucesso da inflação foi muito bom, mas não durou muito tempo, porque a economia não dava resultados, não dava indícios de crescimento. Depois disso veio o governo Lula. E o governo Lula, vamos dizer assim, criou 2 políticas. Uma política desse, poderia chamar de tripé macroeconômico, e depois criou uma política econômica social. Então nós tivemos 2 rostos, né, uma face de Janus política. Uma mantendo o que seria a preocupação com a política fiscal, cambial e inflacionária, e outro inspirado num grande economista judeu, que trabalhava no governo do Lula, chamado Paul Singer. Tem livrinhos dele muito bons sobre economia solidária. Manteve as 3 políticas, né, política fiscal, inflacionária e cambial, mas ao mesmo tempo criava políticas de indução ao consumo, criando e fortalecendo a Bolsa Família. Assim, se aumentaria não só o consumo interno, mas também a produção interna. E aumentando a produção interna, aí nós temos uma terceira política. Então tem a política macroeconômica, tem a política econômica solidária e tem a política de indução produtiva e de exportação. Então o governo Lula se exportou muito, né? E aí o Ministério das Relações Exteriores teve um papel muito fundamental, que era, por exemplo, diminuir as alíquotas fiscais às empresas, IPI, aos produtos industrializados e outras políticas. Isso fez que o Brasil crescesse muito. Então quem imagina que a economia na época do Lula cresceu só por causa dos valores do petróleo, do ferro e assim por diante? Não foi. Você tinha 3 dimensões econômicas sendo pensadas e executadas no governo Lula. É claro que na sazonalidade econômica mundial, essa economia começou a ter problemas, e quando veio o governo Dilma, se mudou esse modelo para uma nova matriz econômica, né? Isso aí começou a ser pensado no governo Dilma, uma mudança radical no modelo econômico. Isso aí seria a redução da taxa de juros, né? Austeridade fiscal, indução de investimentos. Então, por exemplo, diminuição dos juros aplicado pelos bancos. Você tinha o Banco do Brasil, o Banco e a Caixa Econômica induzindo taxas de juros baixas também para financiamento de carros, financiamento de imóveis. Você tinha também outras linhas de crédito para compra de casas populares e também linha de crédito para compra de mobílias, eletrodomésticos para os mais pobres, concessão de subsídios, né? Intervenção cambial, intervenção dos preços e assim por diante. Era uma estrutura muito mais complexa do que o Ciro imaginava ser só o tripé macroeconômico, dito de uma maneira muito simples. É uma nova matriz econômica estabelecida pela Dilma, era muito mais complexa, mas com pouco resultado no crescimento. Isso porque boa parte dos incentivos dados aos empresários ao desaguar no investimento, no aumento da produtividade, passava para o capital especulativo de investimento. Então, nós tivemos um inchamento do mercado de capitais e um decréscimo no setor produtivo. Depois veio o Temer, e o Temer, com o perigo de juros, voltou aos fundamentos da política macroeconômica do Fernando Henrique e do seu economista Pedro Malan,
que era estabelecer as políticas fiscais, política cambial e a política inflacionária, descontrole desse tipo da política econômica. Então o Temer começa a fazer os ajustes que tem que fazer, só que de uma maneira muito mais forte ainda, porque diminui os direitos trabalhistas, como eu falei no vídeo anterior, diminui das responsabilidades do Estado sobre os mais pobres e deixa a economia muito mais livre. E aí a atuação não é só no mercado, mas propriamente na Constituição brasileira, né? Então, diferentemente dos governos anteriores, que não houve uma mexida no direito trabalhista, no Código Civil, na Constituição, o governo Temer não só interviu na política econômica, mas também interviu na própria dinâmica jurídica constitucional brasileira, diminuindo o direito do consumidor, os direitos trabalhistas, os direitos sociais. Então, nesse ponto, vem o governo do Bolsonaro, que é ao lado do Paulo Guedes, que é um grande investidor no mercado de capitais, começa uma atuação revigorando a política, ou o antigo Pacto do Oslo, da escola austríaca, ou da escola de Chicago de economia, de uma política pública voltada ao mercado de capitais, com um aquecimento, inclusive, da economia produtiva, coisa que não vem dando resultado. Só que o único resultado que que vem acontecendo é que o governo vem arrecadando muito mais, batendo recorde de arrecadação e diminuindo o custo social, custo de investimento social. E aí começamos essa nova era com a pandemia. E a pergunta é, o Brasil é pobre? Não, o Brasil não é pobre, o Brasil é a nona economia do mundo. Nós estamos, inclusive, à frente da Rússia, que é a segunda maior força tecnológica militar do mundo, e nós estamos à frente de muitos países. Então, nós não somos pobres, temos capacidade de estabelecer políticas de emergenciais, temos leis para isso, só que nós hoje temos um presidente que é acovardado e com pouca informação. No momento de crise nacional e internacional, o presidente não sabe lidar mais com ninguém. É mentiroso, é enfraquecido, tem poucas informações. Nesse momento, o presidente Trump está conversando com o presidente chinês, está recebendo materiais hospitalares da China, com linhas de compra, inclusive, que foram fechadas para o Brasil. O Brasil fechou suas portas com a China, de uma negociação direta com o embaixador, que eu não sei se é plenamente verdade. Mas agora o Trump tem uma linha comercial direta que começa a comprar produtos hospitalares para atendimento social e, infelizmente, essas portas foram fechadas ao Brasil, onde nós não podemos comprar esses produtos. Então, a crise que o Brasil cria com a China talvez tenha esse resultado, nós não temos produtos hospitalares tão fácil para ser adquiridos e implementados nos hospitais do município, dos hospitais estaduais, dos hospitais federais. Então, o que nós temos hoje é um governo ruim, e uma sociedade civil que se mantém, parte dela fiel ao Bolsonaro, não sabe nada de economia, de política, não lê nada, são acostumados com informações do WhatsApp e ficam disseminando ódio. Então, a nossa situação é essa, o Brasil tem direito, a sociedade civil tem que exigir políticas claras, todos nós temos que ler jornais, evitar ao máximo de assistir televisão, mas ler jornais, porque você consegue acessar o jornal pelo seu celular, ver notícias, conferir notícias nas mídias alternativas. É importante ler, porque nada na vida é tão simples, demanda leitura, reflexão, anotações e comportamentos poucos irresponsáveis que são WhatsApps. Ficam a dica aí das informações. Peço aos colegas também que disseminem essas ideias, mostrar que esse governo tem que assumir uma responsabilidade não só com a verdade, mas com políticas concretas de articulação da União. Então a União é governo federal, governo estadual, os municípios. O governo federal tem uma Constituição, que é a nossa lei maior, mas os estados têm suas constituições estaduais, mesmo sendo menores que a Constituição Federal, mas têm suas constituições estaduais. E os municípios têm suas leis orgânicas, todas as três dimensões, com as suas responsabilidades jurídicas, políticas, econômicas e sociais. Então, uma democracia se funciona muito bem com coalizão
e não com distensões, né? Então, que nós sejamos democráticos, responsáveis e mais estudiosos e leitores e menos divulgadores de mentira. Muito obrigado a todos, um grande abraço.